Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso na matéria de Direito Processual Penal para o Exame de Ordem. E hoje nós vamos prosseguir aqui com os processos incidentais, mas no encontro de hoje nós vamos estudar a restituição de coisas apreendidas e também nós vamos daí pular uma parte, até por uma questão de tempo, a gente vai estudar em outro encontro, tá? O próximo encontro, né, pelo menos pela ordem de gravação, não sei se é pela ordem que você vai assistir, mas eu vou falar, né, nesse encontro ainda sobre incidente de insanidade mental, incidente de falsidade, e aí nós vamos ter um encontro para falar sobre as medidas assecuratórias, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre restituição de coisas apreendidas. Você encontra isso no capítulo 5 do título 6, tá? E lá no artigo 118 diz assim: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, tá? Então, veja, algo foi apreendido, interessa ao processo, claro, né? Eu tenho que aguardar o trânsito em julgado, né? Enquanto não transitar em julgado, eventualmente eu posso necessitar daquilo que foi apreendido, tá? Então é por conta disso. Agora, claro, se não mais interessarem ao processo, a pessoa pode pedir a restituição anterior. Só que a gente vai ver, existem hipóteses que o juiz mesmo assim não vai restituir, né? A pessoa, quando ela pede uma restituição, ela vai ter que provar, né, que aquele objeto ela obteve de forma lícita, né? Ela vai ter que provar a propriedade, não é assim, né, de qualquer forma que a pessoa ela pede. Então, né, digamos que ela tenha obtido aquilo de forma ilícita. Meus caros, ele não vai conseguir, né, recuperar aquele objeto jamais. Digamos que seja um objeto ilícito ou algo ilícito, a pessoa vai perder aquilo. Então, assim, grave comigo. Tem algo que foi apreendido, regra é só depois do trânsito em julgado, tá? Claro, desde que interessa ao processo. Quando não interessar, até daria para falar numa restituição durante o próprio processo, mas se interessar só depois. E mesmo que ocorra depois, teve o trânsito em julgado, ainda assim não são todos os objetos que são restituídos. Vai ficar mais claro daqui para frente, tá? Mas desde já, então, eu peço que você, né, se atente para isso e tente gravar esta ideia. Depois do trânsito em julgado, poderá haver a restituição, mas nem sempre. Produtos proibidos, decorrentes do próprio ilícito, esses não serão restituídos. E aí vem o 119, então, complementando, né, e reafirmando o que acabamos de dizer aqui. As coisas a que se referem os artigos 74 e 100 do Código Penal. Esses artigos não mais existem, tá? Ou melhor, não mais com a mesma redação. É o atual artigo 91 do Código Penal, né? Isso daqui por conta daquela reforma que teve em 1984, então mudou toda a parte geral. Aqui ainda havia menção à parte antiga, mas é o atual 91. Então, as coisas a que se referem ao artigo 91 não poderão ser restituídas, olha aqui, ó, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencem a lesado ou terceiro de boa-fé. Senhor, como assim? E o que diz esse artigo? Esse artigo ele vai falar sobre os efeitos da sentença penal condenatória. E ele vai determinar, por exemplo, a perda daqueles bens que foram obtidos de forma ilícita. Claro, não pode ser diferente. Eu sempre digo, seria um incentivo à criminalidade se eu eventualmente, após o trânsito em julgado, pudesse devolver à pessoa algo que ela obteve com o próprio crime, né? Não há essa possibilidade, claro, essa pessoa vai perder absolutamente tudo que ela obteve, né, com a prática delituosa. E eu trouxe para vocês o artigo 91 para ficar bem claro aqui, ó. Olha o que diz ele. São efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, tá? Então, efeitos da condenação. Inclusive, esse artigo 91, inciso 1, caso você já tenha assistido a nossa aula sobre ação civil, você vai lembrar que nós falamos dele, né? Ela é bastante importante porque a partir desse momento basta apenas verificar o quantum indenizatório que eu preciso na esfera civil. Mas olha só, inciso 2, a perda em favor da União, ressalvado o direito de lesado ou de boa-fé, a perda, então não há restituição dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Lógico, né? O camarada foi lá, perdeu uma arma de fogo, mas ele não tinha
a posse da arma de fogo, ele não tinha registro, ele vai conseguir recuperar? Claro que não, ele vai perder aquela arma de fogo, tá? Ele tinha um lote de cigarros que foram apreendidos por contrabando, ele consegue pegar de novo? Jamais, ele não vai pegar. Agora, por outro lado, vamos supor que, eventualmente, né, a pessoa ela foi pega numa situação de contravenção penal por estar com som alto. Eu falo isso porque eu acabo trabalhando bastante com essa hipótese, né, no juizado. O camarada vai lá, está com som alto, eventualmente algum vizinho reclama, chama a polícia vai e às vezes ela apreende a parte do som, a parte da frente do som da pessoa, tá? E aí ela é encaminhada ao juizado por conta da contravenção penal de perturbação do sossego. Veja, aqui, esse instrumento do crime, né, com o qual então a pessoa acabou abusando, né, enfim, do equipamento sonoro que ela tinha, ele não é proibido por lei. Não é proibido. Então, essa pessoa poderia realmente obter a restituição ao final. Notou? Então, assim, desde que não seja proibido, que não constitui ilícito o mero fabrico, alienação, uso, porte ou então detenção do produto, aí você devolve. Caso contrário, não. E a letra B, também a pessoa vai perder em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, do produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. É aqui que eu acho fantástico, tá? Quem já viu, né, já estudou o tema antes, vai lembrar disso, né? Veja, meus caros, quando alguém é condenado, né, e eventualmente, por exemplo, o juiz determina lá, aplica uma pena de multa, a pessoa não pode pagar a pena de multa com o patrimônio ilícito dela. E aí eu digo, ela perde o patrimônio ilícito. E detalhe, olha aqui comigo. Essa perda do patrimônio ilícito não é pena. Não é pena. É mera consequência da condenação. Eu falo, né? Se falasse que fosse pena, então olha, você vai perder parte do teu patrimônio. Meus caros, isso seria absurdo, porque daí então a pessoa poderia ficar com o restante do patrimônio ilícito, então aí haveria a questão, né, realmente do incentivo à prática da criminalidade. Então como é que eu vou, né, desestimular a prática? Simples. Tudo que a pessoa obteve com a prática do ilícito, a pessoa perde. Isso não é a pena ainda, isso é um efeito da condenação. E aí sim a pena ela vai incidir dentro do que sobrou lícito daquela pessoa. Então grava isso comigo. É uma espécie de confisco mesmo, mas confisco, claro, daquilo que foi obtido de forma criminosa. E aí, evidentemente, é por isso que há ressalva no Código de Processo. Tem como a pessoa pedir a restituição desses bens? Nunca, jamais, tá? Pois bem, artigo 91, parágrafo 1º. Poderá também ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Então aqui o legislador prevê uma espécie de compensação. Tá? Ó, não estou encontrando um produto que a pessoa obteve com a prática do delito, mas eu vou pegar um bem equivalente. Ok, há a possibilidade. Ou a pessoa mandou para fora, lavagem de dinheiro, né? Acontece muito. É difícil a pessoa querer lavar dinheiro no próprio Brasil, ela vai mandar para um paraíso fiscal. E aí, às vezes, a gente não consegue, tem dificuldade para repatriar esse valor. Mas a pessoa tem bens no Brasil. Ok, valor equivalente, eu posso então determinar a perda daquilo que está aqui no Brasil da pessoa. Mesmo que o que está aqui seja lícito, olha a ideia, hein? Mesmo que o que esteja aqui seja lícito, não importa, porque é simplesmente para ter uma equivalência aqui. E parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º, tá? Então, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para a posterior decretação de perda. Isso a gente vai ver no próximo encontro, que daí são as medidas assecuratórias, como por exemplo sequestro, hipoteca, arresto, tá? Então às vezes em bens equivalentes, porque se a pessoa for condenada eu já tenho ali resguardado, né, para eventualmente determinar a perda nos valores que de fato devem ser determinados. Ok? Então, lembra disso, tá? Isso que eu coloquei do Código Penal é só para você ter essa noção, essa ideia da onde, né, que o Código de Processo Penal ou do que ele estava se referindo. A restituição, ok, depois de transitar em julgado, a pessoa pode pedir, desde que não seja um produto que por si só é proibido ou algo que seja determinada a perda porque a pessoa obteve de forma ilícita. Vamos lá. Artigo 120 agora. A restituição, quando for cabível, então ok, o produto é lícito. Dá para restituir alguma coisa antes do trânsito em julgado? Dá, desde que não seja, né, fundamental, desde que não interesse mais ao processo. Se interessar, só depois do trânsito em julgado. Mas beleza, é cabível, antes ou depois dentro dessas hipóteses.
Então ela poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial, mediante termo nos autos, mas grave a parte final, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Se houver dúvida quanto ao direito da pessoa, a autoridade policial ou o juiz não podem, pelo menos não o juiz do processo criminal, porque daí a dúvida tem que ser dirimida no juízo civil. Olha que interessante, hein? Se tiver ok, a pessoa está lá, levou a nota fiscal do produto, né? Já transitou em julgado ou não transitou e o produto não interessa mais ao processo, ela vai com a nota fiscal, mostra lá, demonstra a propriedade e beleza, pega o produto. Agora, a dúvida, a pessoa não tem documento nenhum, enfim, né? Onde eu trabalho, a juíza pede que às vezes a pessoa, então, pelo menos declarações, com firma reconhecida de outras pessoas, mas a pessoa não tem documento nenhum, na dúvida, aí não é realmente autorizada aí a devolução da coisa. Pois bem, então, vamos lá. Partindo dessa hipótese de ser duvidoso o direito da pessoa de ter a restituição. Então, o pedido de restituição, ele vai ser autuado em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para que produza a prova. Em tal caso, só o juiz criminal pode decidir o incidente, tá? Então, ele vai ver se o sujeito conseguiu provar ou não. Tudo bem, se provou, libera. O problema vai ser se não provar. Vem aqui no parágrafo 2º agora. O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial resolverá se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um ou outro 2 dias para arrazoar, tá? Tendo um ou outro 2 dias para arrazoar. Então agora aquela pessoa, digamos que estava com um bem, vamos imaginar que, né, dizem que houve ali o produto era furtado e eu acabei comprando, mas de boa fé, paguei valor de mercado, não há nem que se falar em receptação, porque eu paguei inclusive o valor de mercado naquele produto, tá? Não sabia que era produto de furto. Então nesse caso eu posso pedir a restituição do produto, né? Eu posso me manifestar nos autos. Bom, sob esse pedido de restituição sempre deve ser ouvido o MP. Mas agora vem a questão. Digamos que não deu para dirimir a dúvida. Então ainda, se houver dúvida sobre quem é o verdadeiro dono, aí que vem o ponto que eu falei anteriormente. Olha aqui, ó. O juiz, meus caros, vai remeter as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário do próprio terceiro, que as detinha, se for pessoa idônea. Entra aqui a figura do depositário fiel, e aí aquela discussão se cabe prisão ou não, no caso do depositário infiel, né? Se caberia ou não a prisão dele. A gente sabe que hoje, né, não há mais essa possibilidade de prisão civil, mas tão somente por causa do não pagamento de pensão alimentícia, sendo que a matéria está até mesmo sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Súmula vinculante. Parágrafo 5º. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea, e assinar termo de responsabilidade. Lógico, né? Um produto foi apreendido. Se ele é deteriorável, não faz sentido você manter ele apreendido até o final do processo, porque até lá, eventualmente, você perdeu o produto e todos sairiam perdendo. A partir do momento em que realmente, né, esse produto é encaminhado a leilão, a grande vantagem é essa, porque aí você tem esse valor depositado como regra e ao final ele pode ser entregue. Esse valor é corrigido, é remunerado, então, né, é bastante interessante que isso seja feito. Bom, o artigo 121, ele diz que no caso de apreensão de coisa adquirida com proventos da infração, aplica-se o disposto no artigo 133 e seu parágrafo. Opa, calma lá, como assim? Primeiro, isso não é restituído, ok? Se foi, né, o produto foi adquirido realmente com os proventos da infração, então não há que se falar em restituição. Tá, mas o que eu faço com esse produto? Então eu vou proceder à venda dele. Eu vou avaliá-lo e vou vender o produto, mas eu não vou devolver o dinheiro, para aquele que praticou o delito? Claro que não. Quem sabe um terceiro de boa-fé, eu posso indenizá-lo, ou então eu vou decretar a perda desse valor em favor da União. Artigo 122. Sem prejuízo do disposto nos artigos 120 e 133, que dizem então sobre essa possibilidade de venda, tá? E decorrido o prazo de 90 dias após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for o caso, a perda em favor da União das coisas apreendidas, tá? Ou seja, previstas lá no artigo 91,
e vai ordenar que sejam vendidas em leilão público. Então, essa é a ideia, né? Passados 90 dias, não é o caso de restituir porque a pessoa não tem direito. Não há terceiro de boa-fé, então o juiz decreta a perda em favor da União. Decreta a perda em favor da União, tá? Claro que para fazer isso ele vai determinar a venda para que haja, então, né, seja recebido o valor. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional, o que não couber ao lesado, o terceiro de boa-fé. Esse sempre tem direito de receber, tá? Esse sim. Ah, mas professor, aquele bem foi comprado com os proventos da infração. Mas calma lá, às vezes a pessoa lesada, o terceiro de boa-fé, não tinha como saber disso. Esse tem direito a receber como se fosse uma espécie de uma indenização, sim. Artigo 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, de novo, são vendidos em leilão e deposita-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Então veja que a pessoa, né, ela tem que pedir em 90 dias, embora fique ali à disposição do juízo de ausentes de qualquer forma, mas o ideal é, houve o julgamento, foi absolvida, foi condenada, ela já pede a restituição. Professor, mas se for condenada, tem como ela pedir restituição? Tem, desde que o produto não seja produto do crime, né? Desde que não seja instrumento do delito, desde que não tenha sido, né, comprado com o dinheiro do próprio ilícito. Daria. Artigo 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas de acordo com o disposto no artigo 100 do Código Penal, tá? Artigo 91 do Código Penal atual, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal se houver interesse na sua conservação. Então aqui aqueles produtos que são proibidos, por exemplo, uma arma de fogo, né, um instrumento, né, que por si só configura crime. Então assim, como regra, destrói. Mas às vezes uma arma modificada ou algo, né, às vezes vai para um museu criminal, há interesse na manutenção daquele determinado produto. Olha só, vamos ver aqui como é que a prova da OAB já cobrou esse tipo de questão para ver se realmente a prova ela é mais dogmática ou se ela é mais literal, cobra aqui realmente letra de lei. Vamos dar uma olhadinha. Veja só comigo. Bruna foi presa em flagrante e denunciada pela prática de um crime de falsificação de documento público. Na ocasião da prisão, foi apreendida uma mochila que estava dentro do veículo de Bruna, sendo que em seu interior existiam algumas joias. Diante da natureza do crime apurado, não existe mais interesse na mochila apreendida com as joias para o desenrolar do processo. Lembra que eu tinha falado? A princípio tem que esperar o trânsito em julgado para poder proceder à restituição. A não ser que a coisa não interesse mais o processo. Se não interessar, eu posso obter antes, tá? Pois bem, Cláudia, colega de trabalho de Bruna, requer a restituição desses bens, alegando ser proprietária. Só que agora olha o problema. Existe, porém, dúvida quanto ao direito da reclamante. Considerando as informações narradas na hipótese, é correto afirmar que, letra A, a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, sempre ouvido o MP. Gente, até poderia, desde que não houvesse dúvida. Quando a dúvida não pode ser ordenada de imediato. Então, letra A está errado. Letra B. E só para que você relembre, deixa eu colocar aqui, é o artigo 120, tá? A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito, que é justamente o que o nosso enunciado nos trouxe, né? Ele justamente falou que havia dúvida. Pois bem, letra B. O pedido de restituição não deverá ser autuado em autos em apartado. Não, quando há dúvida, ele é autuado em autos em apartado. Letra C. Havendo dúvida sobre o verdadeiro dono, não superado no incidente, então o juiz deve remeter as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas. Opa, isso mesmo. Se eu não consigo definir quem é o verdadeiro autor, então primeiro o juiz dá lá o prazo para que a pessoa possa se manifestar, juntar as provas. Não houve definição, então vai para o cível. Então essa está absolutamente correta. E a letra D dizia que não caberá produção de provas no incidente de restituição, o que está absolutamente errado, porque caberá sim a produção de provas. Na verdade, ele vai dar o prazo de 5 dias para que sejam juntadas as provas necessárias e aí sim ele possa decidir acerca desse incidente. Beleza? Bom, com isso então,
a gente finaliza a primeira parte da aula de hoje. Nós vimos então aqui a questão da restituição de coisas apreendidas. Não se esqueça que grande parte do conteúdo girou em torno de verificar se aquilo pode ou não ser restituído. E se aquilo for proibido por si só, se tratar de instrumento do crime que é proibida a sua posse, fabricação, comercialização, então daí eu não dou, eu não posso proceder à restituição. E também quando aquilo foi obtido, né, com base no próprio proveito do crime, daí não. Então lembrem desse contexto. Agora, nós vamos resolver questões aqui, meus caros, acerca do incidente de falsidade, é uma questão bem curta, e do incidente de insanidade mental, tá? Então, vamos lá, 2 incidentes. Aqui nós falamos, então, em processos incidentais probatórios. Agora eu quero produzir prova. Vem comigo. Incidente de falsidade, tá? Isso foi discutido no caso do triplex. Se você for lembrar, no caso do Lula, né, havia aquela discussão, agora não sei se foi do triplex ou é aquele, o outro apartamento de Guarujá, não lembro mais. Ou o triplex em Guarujá, já não lembro de mais nada. O que eu sei é o seguinte, você deve lembrar, havia aqueles vários recibos de aluguel, né, assinados, e aí teve conflito em relação às datas, houve data em que não existia, né, dia 31 de mês que só ia até o dia 30, enfim. Veja, como é que eu podia verificar se aqueles documentos eram falsos ou não? Instaura-se o incidente de falsidade, que foi exatamente o que aconteceu. Olha só, arguída por escrito a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo. Então, primeiro, ele vai mandar autuar em apartado impugnação e em seguida vai ouvir a parte contrária, que no prazo de 48 horas vai oferecer sua resposta. Tá? No prazo de 48 horas oferece sua resposta. Bom, aí então o juiz vai assinar o prazo de 3 dias sucessivamente a cada uma das partes para a prova das suas alegações. Me recordo que a defesa juntou elementos técnicos mostrando que aqueles documentos foram impressos em impressoras diferentes, não foi na mesma impressora, né, alegando que materialmente, pelo menos, os documentos eles eram verdadeiros. Já a acusação alega que não, materialmente tudo bem, mas eles traziam ali uma hipótese de falsidade ideológica, né, já que a assinatura aposta realmente deveria ser daquele sujeito, porém, a ideia que constava no documento ali, talvez não tivesse acontecido. Mas essa foi a discussão do caso. Inciso 3. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias. Digamos que daí o juiz quer determinar uma perícia própria, alguma coisa. 4. Se for reconhecida a falsidade, então ele manda desentranhar o documento e deverá, né, mandar desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Por quê? Que daí ele pode, inclusive, oferecer uma denúncia por um novo delito, que é a falsidade, né, documental, a falsidade ideológica, assim por diante. Então é um procedimento muito simples, né? A parte vai lá, apresenta a sua impugnação, apresenta o incidente de falsidade, o juiz ele vai mandar autuar, vai dar o prazo de 3 dias para, vai dar o prazo de 48 horas para outra parte se manifestar. Depois dá o prazo de 3 dias sucessivamente para as partes juntarem as suas provas. Se entender necessário novas diligências, assim ele vai proceder. E aí então ele decide sobre o incidente. Decidiu que realmente a prova é falsa, então ele manda retirar aquele documento dos autos, manda desentranhar e comunica ao Ministério Público porque pode ser oferecida ali nova denúncia. Bom, a arguição de falsidade feita por procurador exige poderes especiais. Gravem isso, por favor, tá? Porque essa regra é a mesma regra que em outra aula nós estudamos acerca da exceção de suspeição. A exceção de suspeição poderia ser arguída pela própria parte, mas também poderia ser arguída por procurador, desde que tivesse poderes especiais. E lá, uma das questões da prova da OAB cobrou isso, colocava que a pessoa tinha poderes gerais. Aí não pode, tá? Então aqui, igual, incidente de falsidade, o procurador tem que ter poderes especiais. Continuando, artigo 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Então vamos supor que não, o próprio juiz desconfia do documento, para ele tem elementos que indicam falsidade. Então ele próprio pode, né, proceder a essa verificação, nomeia-se um perito e assim por diante. E artigo 148, qualquer que seja a decisão, ela não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Como assim, professor? Olha, né, ainda que no incidente se declare que, por exemplo, aquele documento ele é falso,
Isso não faz coisa julgada no sentido da pessoa já estar condenada pelo delito de falsificação. Se foi concluído que é falso, então iniciará um novo processo no qual o promotor de justiça ele vai acusar alguém, vai oferecer uma denúncia pelo delito da falsidade. Então não faz coisa julgada futura. Não, é só para o processo incidente de falsidade. Depois, para outro processo, tem que haver a discussão novamente, embora a prova ela possa ser utilizada. Então vem aqui comigo e vejam só. Isso já foi objeto de cobrança, caiu lá em 2011 na prova da OAB, que cobrava. Em relação ao incidente de falsidade, é correto afirmar que, letra A, se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. É isso, tá? Se o juiz ele reconhece a decisão é irrecorrível, ele manda tirar o documento e encaminha ao MP? Exatamente. Pessoal, letra A era a alternativa correta. Professor, mas e essa situação da decisão ser irrecorrível? Ela prejudica a defesa eventualmente. Não cabe recurso? Não, não cabe recurso. Mas nada impede que seja impetrado um habeas corpus. Tá? Nada impede que a pessoa impetre um HC. Vamos ver as outras porque estão erradas? Olha só. Arguída por escrito a falsidade do documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo. Mandará autuar em apartado a impugnação e em seguida ouvirá a parte contrária que num prazo de 48 horas oferecerá a resposta. Errado. O prazo é de 48 horas. Letra C. A arguição de falsidade feita por procurador não exige poderes especiais, exige sim. Vejam que, né, nas duas partes que a gente teve, né, as duas menções no Código de Processo Penal a poderes especiais, uma lá no tocante à exceção de suspeição, outra aqui no tocante ao incidente de falsidade, as duas foram objeto de cobrança em prova da OAB. Por isso que eu falo, tem que estudar, tem que saber essa parte. Quando há necessidade de procuração com poderes especiais, você tem que gravar isso. E letra D. O juiz não poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Não, ele poderá sim. Ele poderá sim, tá? Existe sim esta possibilidade. Beleza? E agora, a gente vai caminhar para o último tópico da nossa aula. Agora é o incidente de insanidade mental do acusado, tá? Insanidade mental. Olha só, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, então tem que haver dúvida, não é simplesmente pedir, né? Eu tenho um processo particular em que atuo, em que eu consegui prontuários dos últimos 10 anos do sujeito. Então, nos prontuários tinha várias situações em que ele relatava para os médicos confusão mental e tal. E mesmo assim, eu tinha feito o pedido, né, tinha solicitado a instauração de incidente de insanidade mental, e o Ministério Público, na primeira manifestação, ele foi contrário. Eu peguei, reiterei, aí, né, e aí vem o ponto, né? Eu sempre falo, quem vai advogar, às vezes vai notar disso. Às vezes tem que deixar desenhar praticamente, né? Porque assim, eu juntei os laudos e não me preocupei em reproduzir todos os trechos. Quando eu vi que o MP provavelmente não tinha lido, o que eu fiz? Uma petição em que eu, né, fui recortando e colando os trechos em que havia todas as menções, a confusão mental, os remédios que tomava. Aí, claro, o promotor voltou atrás, ele se manifestou novamente e acabou concordando com a instauração do incidente de insanidade mental, o que de fato, né, é o que deve acontecer. Então, claro, tem que haver dúvida, mas se você junta um documento que mostra isso, a dúvida você traz. Pois bem, então quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz vai ordenar, de ofício ou a requerimento do MP, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. No meu caso, o próprio defensor, eu fiz o pedido, mas nada impediria que se o juiz tivesse conhecimento disso, ele próprio determinasse. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Esse é um ponto importante, tá? Muitas vezes se discute, o delegado pode determinar a produção de qualquer prova na fase de inquérito, se pega lá o artigo 6º, fala com o delegado determinar a produção das perícias, né? Bom, o delegado pode, na maioria, mas se for incidente de insanidade, o delegado ele representa para o juiz, não é o delegado pegar e já mandar direto. Você notou aqui? O delegado não pode mandar direto para fazer o exame de insanidade. Ele representa o juiz da mesma forma que ele representaria, por exemplo, por uma prisão preventiva, por uma prisão temporária. Ele vai representar e cabe ao juiz decidir. Bom, parágrafo 2º. O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal,
salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento, tá? Então, o juiz nomeia um curador, está em andamento o processo para, fica suspenso, e aí, a não ser que haja alguma diligência importante, uma perícia, né, sobre um material que pode se deteriorar. Aí, óbvio que o juiz vai determinar que isso aconteça imediatamente, tá? Bom, mas essa é a ideia. A suspensão ela é importante, ela é imperiosa nesse momento, tá? Afinal de contas, perceba comigo que, eventualmente, digamos que o juiz não suspenda e vai prosseguindo. Os atos podem ser todos declarados nulos posteriormente. Digamos que a pessoa, de fato, tem uma doença mental gravíssima, não estava acompanhada por ninguém no processo. Então, essa é a ideia. Bom, artigo 150. Para efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, ou onde houver, né? E aí a gente não tem mais manicômio, né, gente? A gente tem hoje o centro de custódia e tratamento, né? Então não seria mais um manicômio, um hospital de custódia e tratamento. Ou se ele estiver solto e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar. Parágrafo 1º, o exame não durará mais de 45 dias. O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Hoje é mais fácil, né, gente? Porque hoje é processo virtual. Então, né, ele habilita o perito no processo, dá acesso, então ele já está com acesso. Mas pense na época que o processo era físico. E aí, então, realmente, já, se não fosse atrapalhar, né, como que poderia trabalhar? Você poderia pensar assim, mas professor, não está suspenso o processo? Mas calma lá, né? O juiz pode determinar aquelas provas consideradas urgentes. Então, assim, se não tem essa necessidade, aí manda os autos realmente aos peritos para eles analisarem. Continuando. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável, nos termos do artigo, esqueçam esse número, agora artigo 26, então o processo prosseguirá com a presença do curador. Meus caros, é a hipótese da inimputabilidade. Se você viu nossas aulas de direito penal, você já estudou o tema, né? Lá nós falamos a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto retardado, quanto ao tempo da ação ou omissão, a pessoa era completamente incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta ou de se autodeterminar. Então veja, a ideia é essa. Concluíram que a pessoa ela é inimputável, então agora nomeia-se um curador e prossegue com o processo. Professor, mas a pessoa não tem que ser submetida a uma medida de segurança? Calma. Antes de mais nada, eu preciso provar que houve o fato. Eu preciso provar que ela foi a autora do fato. A necessidade, tudo bem, não há culpabilidade pela falta da imputabilidade, mas eu tenho que provar a tipicidade e a antijuridicidade. Porque se ao final se descobrir que sequer houve o fato que aquela pessoa não praticou, não é o fato dela ter uma doença mental que faz com que ela deva responder por qualquer espécie de medida. Então por isso que eu vou até o final mesmo assim. Tá, professor, mas chegou ao final do processo, a pessoa foi declarada inimputável. O juiz ele entende que houve sim o fato e ela foi a autora. Aí sim ele vai decidir, a decisão é a absolvição imprópria e ele converte então numa medida de segurança, que é consubstanciada num tratamento ambulatorial ou numa internação. Beleza? Vem comigo. Artigo 152. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, tá? Ou seja, veio depois, o processo continuará suspenso até que o acusado se reestabeleça. Olha só, hein? Agora é diferente. Uma coisa é, eu comprovei que eu tinha a doença anterior ou na época dos fatos. Então, comprovado, o processo segue com o curador, porque ao final eu não posso ser condenado a uma pena privativa de liberdade. Não posso ser condenado a uma pena. Serei, no máximo, convertido ali para uma medida de segurança. Tá? Agora, no caso da pessoa ficar comprovado que não, houve uma doença, mas não foi na época dos fatos, foi superveniente. Durante o processo, a pessoa, por algum motivo, teve alguma perturbação mental. Então, beleza, o juiz tem que parar o processo. Porque essa pessoa deve responder como imputável. Ah, professor, mas naquele momento ela não tem consciência, então tudo bem, fica suspenso. Se ela recobrar a sua condição natural, volta o processo e ela volta a se defender normal, porque ao final ela pode ser condenada ainda. Aí condenada a pena mesmo, tá? Porque se na época dos fatos ela era imputável, é isso que vai determinar a sanção dela. Continuando, parágrafo 1º, o juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário, na verdade, em hospital.
de tratamento e custódia. Tá? Hospital de tratamento e custódia. Ou em outro estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem sua presença. Tá uma questão aqui, né, de respeito aí à ampla defesa. Artigo 153. O incidente de insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. E para finalizar, se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no artigo 682. Esqueçam o 682. Na verdade, né, toda a parte do Código de Processo Penal que diz respeito à execução, tá, hoje não é mais válida. Nós vamos aplicar a Lei de Execuções Penais. Isso sim, tá? Aplica-se a Lei de Execuções Penais. Então vamos lá, vamos ver como é que a prova da OAB já cobrou esse tipo de questão? Venha comigo. 2016, tá? 20º exame. Clodoaldo figura como indiciado em inquérito policial que investiga a prática de um crime de estupro de vulnerável. Já no curso das investigações, Clodoaldo apresenta sinais de que poderia ser portador de doença mental. Concluídas as investigações, é oferecida a denúncia contra o indiciado. Durante a audiência, o advogado de Clodoaldo requer a instauração de incidente de insanidade mental, sendo o pleito indeferido pelo magistrado, que considerou o ato protelatório. Sobre o tema incidente de insanidade mental, é correto afirmar que, letra A, se o perito concluir que o acusado era inimputável ao tempo da infração, o processo prosseguirá, mas se a insanidade surgiu após o ato criminoso imputado, o processo ficará suspenso. O que é interessante aqui, meus caros, é o seguinte: o enunciado que eles deram não tem nada a ver com o que eles estão perguntando aqui. Na verdade, eles perguntaram uma coisa genérica, né? Não tem mais relação com o enunciado. Quiseram colocar uma historinha só. Né? Enfim, não gosto muito de questão assim. Prefiro quando tem correlação mesmo com o enunciado. Né? Poderia ter tirado o enunciado e poderia ter cobrado assim: a respeito do incidente de insanidade mental, responda. Né? Seria a mesma coisa, pelo menos para a letra A. Mas é isso. Veja, saiu o laudo, então teve o incidente. Saiu o laudo, o perito concluiu que a pessoa ao tempo do fato era inimputável. O processo segue? Segue. Só que o juiz tem que nomear um curador. Segunda hipótese. A pessoa tem a doença mental, mas ela foi superveniente ao fato. Suspende o processo? Suspende o processo. E aguarda-se a pessoa se restabelecer. Se restabeleceu, volta o processo, dando-se o direito a ela, inclusive, de reinquirir as testemunhas caso ela não tenha tido esta oportunidade, não tivesse presente naquele momento. Então, meus caros, a grande verdade é que a letra A já estava correta. Mas vamos ver a letra B. Da decisão do magistrado que indeferiu a instauração do incidente, caberá recurso em sentido estrito. Errado. Não há previsão. Não há previsão. Nesse caso, o que a pessoa pode fazer é impetrar um habeas corpus, tá? Nesse caso, o que daria para fazer realmente seria impetrar um habeas corpus, mas não há previsão de recurso em sentido estrito. Letra C. Diante da suspeita da autoridade policial, poderia ela mesma ter instaurado o incidente de insanidade mental. Jamais, tá? Lembra que eu falei? A autoridade policial, realmente, perícias em geral, ela pode determinar, menos essa. Essa ela vai representar o juiz. E o juiz, sim, pode ou não autorizar um incidente de insanidade mental. E letra D. O incidente de insanidade mental é processado em autos em apartado e não gera de imediato qualquer suspensão do processo. Errado, né? Ele gera a suspensão do processo. E, gente, só para não ficar dúvida, ele gera a suspensão do processo. Ele é concluído quando sai o laudo do perito. Aí sim, saiu o laudo do perito, se a pessoa foi, né, realmente considerada inimputável na época dos fatos, então o processo segue. Se a pessoa foi considerada inimputável, porém, essa doença veio depois dos fatos, aí eu continuo com o processo suspenso. Eu suspendo até que a pessoa venha a se reestabelecer. Beleza? Então é isso, meus caros, ficamos por aqui, né? Bastante conteúdo para mais um encontro, 40 minutos aí, cerca de 40 minutos mais uma vez. Mas o conteúdo é importante e vejam que foi cobrado, né? Para cada pontozinho que a gente viu, teve uma questãozinha da prova da OAB que já cobrou. Então é isso, estudar bastante para se cair na tua prova, você acertar com tranquilidade. Meus caros,
Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade.